Considerando que os dois processos principais da empresa têm que ser o braço de seguridade e relacionamento com esse cliente e a gestão dos investimentos, uma área de contratação é uma área de suporte, é uma área que ela precisa facilitar o negócio para os nossos clientes, e aí, nesse caso, tanto os nossos clientes internos e externos, quanto principalmente os nossos clientes internos. Nosso primeiro ponto de contato são os nossos clientes internos. E uma coisa que eu aprendi aí nesse 1 ano e meio na área é que quando não estiverem falando da área de contratação e da área de compras, é que ela está indo bem. Porque se começarem a falar é porque está tendo algum problema. E foi exatamente isso que a gente viu quando a gente chegou. Então, se a gente for clusterizar os principais problemas que a gente viu no momento que a gente chegou na área, o primeiro tópico começando aqui no sentido horário, excesso de burocracia. Então, a gente tinha um excesso de burocracia que ela engessava os processos, atrapalhava a execução. Essa burocracia tanto normatizada quanto tácita. Então, houve um esforço de revisão de processos, revisão de dinâmica de trabalho, iniciativas da gente trabalhar a cultura organizacional dentro da própria área. Então, o excesso de burocracia normatizado e tácito atrapalhava. O outro ponto que a gente viu nesse diagnóstico, uma grande dependência de profissionais específicos. O conhecimento ele estava muito na cabeça de um profissional específico que estava realizando aquele processo ou que tinha uma afinidade, uma proximidade maior com algum outro cliente interno. O problema é esse, que se esse profissional tivesse se afastado por um motivo pessoal ou de férias, a gente perdia o feeling ali, perdia o acompanhamento desse processo. Outro ponto específico também nessa dependência, como no final de todo o nosso processo é gerar um contrato ou gerar uma compra para a empresa, a gente tinha uma grande dependência da área jurídica da Petros, que todos os contratos, evidentemente, passam pela área jurídica, são chancelados, mas a gente tinha uma dependência, porque como esse processo ele era muito burocratizado, muito lento, engargalava no momento de chegar no jurídico, então gerava também uma grande dependência, tudo virava urgente, então isso também atrapalhava a performance. Outro aspecto que a gente diagnosticou bem rapidamente, padrão, como a gente não tinha um fluxo contínuo e organizado, como a gente vai relatar aqui, com excesso de burocracias, e já falando da dependência também, a gente tinha uma dificuldade de padrão de condução desses processos. Não, se uma área de investimento solicitasse uma contratação, como é que esse fluxo era seguido? Então, as burocracias eram seguidas, mas o processo em si, o como fazer aquilo ali, variava de profissional para profissional, o que dificultava muito rastrear como é que esse trabalho era feito. Evidentemente, isso também culminava em segurança, e aí, numa área de compras, segurança é fundamental. Nós somos auditados semestralmente, tanto internamente quanto externamente. A gente sabe que uma área de compras é uma área muito sensível, uma área que, de fato, requer muitos controles. Então, o que a gente tinha acabava sendo uma certa esquizofrenia, porque a gente tinha muitos controles numa base de processos ultrapassados, numa base de processo burocrático. Então, esses controles, quando a gente pegava um processo que já não estava funcionando bem, esses controles, na tentativa de gerar uma maior segurança, mais atrapalhavam do que ajudavam. Então, espera aí, a gente precisa entender qual é o conceito dessa segurança. A total transparência de um processo de contratação, poder acompanhar cada etapa facilmente. Então, a gente tinha que entender qual é o conceito dessa segurança e rever esse controle, porque de nada adianta eu ter um controle num processo que não está funcionando. Então, esse também era um problema.
Terminando aqui, um problema que, com a pandemia, então, se mostrou extremamente sensível, excesso de papel. Tudo, praticamente, a gente gerava em papel. Então, qual é o problema? Controle, guarda, tempo de assinatura, tempo de acompanhamento. Então, e por um lado, a pandemia foi um fator exógeno muito interessante para a gente acelerar, porque e na Petros foi literalmente de um dia para o outro, todo o escritório foi para home office. Foi no dia 17 de março de 2020, foi o primeiro dia, ou 16 de março foi o último dia de trabalho presencial, e no dia 17 todo mundo já remotamente. Então, a gente também tinha um desafio ali e acabou sendo um trigger bem interessante para dar celeridade. Olha, a gente precisa reduzir, se não eliminar, a dependência de papel, que justamente isso vai facilitar o dia a dia da gente. E, por fim, tudo isso encadeado, prazos. Quando eu cheguei na área, o meu primeiro mês na área foi muito para ouvir tanto a equipe, né, quando eu cheguei, quanto principalmente os nossos clientes internos. Havia um nível de reclamação muito grande. Então, o pessoal vinha diretamente falar comigo de: olha, Leandro, a gente está com um processo de contratação que foi aberto há tanto tempo e, caramba, não está atrasado, está começando a impactar o meu trabalho aqui. Então, os prazos da gente, a gente vai entrar um pouquinho, explorar um pouco adiante alguns números, os prazos da gente eram péssimos, o que gerava uma grande insatisfação nos nossos clientes. Insatisfação essa não mensurada, porém verbalizada. E aí, por quê? Porque a nossa produtividade, a nossa eficiência era muito baixa. A gente tinha aqui a gente está destacando os principais, mas a gente tinha N aspectos que puxavam essa produtividade, puxavam essa eficiência para baixo. E aí eu falei, bem, o que a gente precisa a gente não está conseguindo atender o nosso cliente interno, a gente está gerando insatisfação. Ao gerar insatisfação, ele está deixando de realizar o trabalho dele. Se somos uma área de suporte, essa área de suporte, uma área de compras, a gente precisa gerar facilidade, rapidez para esse cliente, para ele poder gerar o trabalho dele, principalmente quando se tratam dessas áreas que estão ali na ponta, nos processos principais da empresa, nos processos ali voltados à área previdenciária e à área de investimentos.